Glória a Deus. Uma outra consequência da justiça em nossa vida, quinta consequência, né? Continuando no vídeo anterior. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em Romanos 5, verso 2, ele diz que nós temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que expressão é essa, Drummond? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na verdade, a esperança fala do futuro. E essa expressão, gloriamos na esperança da glória de Deus, ela remete ao céu, à Nova Jerusalém. Eu e você, irmãos, vamos morar num lugar muito melhor do que a terra. Nós vamos morar no céu com Jesus Cristo. Todo choro, todo cansaço, toda dor desse mundo vai passar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Oh, amados, eu e você vamos morar na Nova Jerusalém com o Senhor para sempre. A justificação nos faz nos alegrarmos com a nossa salvação. Nos alegrarmos com aquilo que Deus fez por nós. Nosso nome está escrito no livro da vida. Essa alegria é uma saúde tão grande para o crente. Alegria para não colocar os nossos olhos simplesmente no aqui e agora, mas sabemos que vamos morar em um lugar muito superior ao que nós estamos vivendo hoje. Interessante se olhar para a justificação e perceber. A justificação lida com o passado, aquilo que eu realizei, mas também lida com o presente, minha posição para com Deus, a paz em minha relação com Deus, mas também lida com o meu futuro, o lugar, o céu aonde eu vou morar. A justificação lida nos três tempos, gente, passado, presente e futuro. Passado perdoando os meus pecados, presente me dando uma nova relação com Deus e futuro me garantindo que eu vou morar no céu. Não estamos no tempo da igreja, irmão, mas você podia dar um glória a Deus aí. Eu não estou te vendo, mas você podia dar um glória a Deus no seu lugar, onde você está mesmo, celebrando essa bênção que é a justificação. Nos gloriamos nessa esperança, nos alegramos na esperança da glória de Deus, na esperança de que vamos morar com Deus nos céus para todo sempre. Outra consequência da justiça na nossa vida, libertação. Uma consciência que eu e você precisamos ter na justificação é que ela nos leva à libertação. Na verdade, você percebe isso claramente em Romanos 8. Nós abrimos muito em Romanos, né, gente? Romanos 8, verso 1 e 2. Olha o verso 1 e 2 comigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Repara como no verso 1, o conceito que nós estamos aprendendo, ele está tão presente. A justificação me trouxe não ter condenação. Foi porque eu fui justificado que não há nenhuma condenação. E aí, irmãos, a lei do Espírito da vida começou a operar na minha vida e me libertar do pecado e da morte. A libertação do pecado é algo que acompanha uma pessoa que está justificada. Ela tem, então, diante dela uma condição onde ela vive livre. Quando nós começamos a caminhar com Deus, talvez esse processo de libertação, ele vai caminhando, né? Ele vai sendo progressivo. Mas quanto mais eu conheço a verdade, mais a verdade vai me libertando. Quanto mais eu conheço o que a Bíblia ensina, mais libertação eu vou vivendo naquilo que a Bíblia ensina. Se eu vou me afastando dessas verdades, eu vou, na ignorância, muitas vezes, ficando escravo. Gente, é duro dizer isso, mas eu já vi tanto desse cenário. Filho de Deus, que tem uma herança tão rica, vivendo como mendigo. Porque quando um filho de Deus não tem conhecimento, ele vive como mendigo mesmo sendo um rico. Filho de Deus pode viver escravo mesmo sendo livre por falta de quê, Drummond? De conhecimento. Ah, fulano recebeu a justificação, Drummond, mas ele parece que está preso. Irmão, conhecimento vai libertar. Quanto mais eu vou conhecendo, mais livre eu vou ficando. Repara que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, Jesus diz, e a verdade vos libertará. Eu sou livre, eu sou liberto
através da verdade. O meu papel é conhecer e o papel da verdade é me libertar. Quando eu vou entendo a minha justificação, começo a conhecer a palavra, a lei do Espírito começa a me livrar, me libertar cada vez mais da lei do pecado e da morte. Eu vou vivendo uma vida de liberto, de livre, uma vida abençoada, onde a glória de Deus vai tocando a minha vida. Agora vamos entender uma coisa muito séria sobre libertação, gente. A libertação, ela não faz um robô. Ela não cria um robô. Ela não cria uma máquina. Por favor, redobra sua atenção aonde você está assistindo essa aula. A libertação não faz um robô. Não faz. Como assim, Drummond? Eu não sei se vocês eram pequenos, vocês já brincaram com aquele carrinho que eu acho que o nome é carrinho de fricção. Eu acho que é isso. Carrinho de fricção. Carrinho de fricção, você pega o carrinho, né? Aí você fazia assim, né? Pegou um negocinho. Você fazia assim, pra trás, né? E aí ele automatizava. Irmão, se não tivesse nada na frente, você largasse a mão, irmão, o carrinho é pra frente. O carrinho não tinha opção de falar, não vou. Não, irmão. Uma vez você condicionou, você puxou, o carrinho vai. Tem gente que acha que a obra de Jesus faz a pessoa virar um robô, um carrinho de fricção. Ou seja, alguém automatizado para aquele caminho. Alguém que vai só para aquela direção. Irmão, isso é completamente equivocado. Esse pensamento é terrível. Por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que Deus nos chama de filhos. Mas pode reparar, irmão, se fosse automático, para que dizer? Então ande como um filho. A Bíblia fala. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. Ora, se eu receber essa vocação, meu chamado, e a Bíblia está mandando eu andar digno, então peraí, não é automático. Se a Bíblia está mandando eu andar, é porque eu posso não andar. A nossa identidade de filho, gente, ela não nos robotiza. Ela nos facilita. Ela nos capacita, mas não nos obriga. Ela nos motiva, mas não nos escraviza. Ela nos cria para o caminho das boas obras, mas não retira a nossa responsabilidade de escolher as mais obras. Deixa eu dar mais um exemplo mais claro. Imagina que você esteja na prisão. Uma prisão onde, tipo Paulo e Silas, que estão presos nas mãos, nos pés, acorrentados. Vários soldados estão do lado de fora, a cela, a cadeado, homens armados lá do lado de fora e você está preso. Vamos combinar, gente. Você, preso nesse lugar, com as mãos com os pés, cela, gente armada do lado de fora. Como é que você sai desse lugar? Você não sai. Por você não fica liberto. Agora imagina na ilustração, no exemplo. Imagina que a glória de Deus se manifesta na sua prisão. Terremoto. Todos os soldados que estão lá vigiando a sua prisão, a sua cadeia, eles caem mortos. A porta é aberta. As correntes de suas mãos e seus pés se quebram. Nessa hora, quem libertou você foi Deus. Só que Deus faz uma coisa. Você está livre. Saia daí. Seja livre. Deus abre, né, Jesus. A pedra é removida do sepulcro. Jesus dá a vida para Lázaro, mas fala para Lázaro, vem para fora. O que você está dizendo, irmão? É Ele quem liberta, mas quem decide andar em libertação é você. Deus não vai te arrastar da sua cela para viver em liberdade. Deus abre os grilhões, te liberta do domínio do pecado, mas Ele fala para você, ande na sua liberdade. Se você é livre, ande como livre. Sede santos como eu sou santo. Viva o que eu estou te chamando para viver. Entende? Libertação não é robotizar você, condicionar você. Libertação é quebrar o que te impede de viver para que você agora tenha liberdade para viver isso. Uau! Irmão, a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o Espírito de Deus habita em você que foi justificado. Para quê? Para sermos livres. Agora, uma outra consequência e última que eu queria mencionar com você
é que a justiça traz santidade. A justiça traz santidade. Quando a gente fala de santidade, irmãos, a gente tem que perceber que a semente da justiça entra em nós, mas ao entrar em nós, ela vai produzir fruto de justiça. Qual é o fruto de justiça que ela vai produzir, Drummond? Ações santas, vida de santidade. Vem comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Verso de número 11. Aliás, vamos ler a partir do verso 10. Hebreus 12, a partir do verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para sermos participantes da sua santidade. Olha o verso 11 agora. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Fiz questão de ler com você o verso 10, porque ele diz que a correção vai me levar a participar da santidade de Deus. E aí no verso 11 ele fala que essa correção vai me levar a produzir fruto de justiça. Fruto de justiça, irmãos, é a santidade de Deus. Apocalipse 19, 8, um dos primeiros textos, lá na aula 1 que nós lemos, né? Vestidos de linho finíssimo, que são os atos de justiça do santo. Os atos de justiça daqueles que foram remidos por Jesus. A justiça, irmãos, deve nos levar a uma vida santa. Assim como a graça nos habilita a santidade, a graça nos trouxe essa justiça e essa justiça me conduz a viver uma vida santa. Eu já vi crente se defender na justiça para não viver santidade. Irmão, é um absurdo do absurdo do absurdo. A pessoa estava falando de correção, de arrependimento. Aí a pessoa falou assim, eu não preciso disso que eu sou justiça de Deus. Não precisa de arrependimento porque é justiça. Você não entendeu nada, irmão. Exatamente porque você é justiça, você deve viver uma vida em arrependimento, uma vida em mudança. Deve haver ainda mais quebrantamento em nós de tanto amor, de tanta graça e justificação em Cristo, que nós somos quebrantados para viver uma vida cada vez mais santa, cada vez mais honrando o Senhor. Aliás, irmãos, é incrível como a Bíblia deixa claro para nós que quando eu recebo algo de Deus, as minhas ações estão conectadas a esse recebimento. Vocês lembram de uma mulher que está descrita lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 38, deixa eu resumir a história para vocês. Essa mulher entrou e ela era uma mulher pecadora. E ela entra na casa de um religioso chamado Simão. Quando ela entra, ela beija os pés de Jesus, né? Dá beijo no pé de Jesus. Chora, lava os pés de Jesus com as lágrimas dela. E ela derrama, na verdade ela quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo nos pés de Jesus. O pessoal da casa de Simão, ancorado na religiosidade, eles falam assim, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Debaixo daquela expressão crítica, é bem interessante o que acontece em Lucas 7. Jesus vai responder a Simão com uma parábola. E essa parábola fala de dívida. Ele fala assim, olha, se uma pessoa que deve X, e esse X é bem alto, um valor alto, e a outra pessoa deve pouco, ele diz assim, mas as duas foram perdoadas, aí Jesus diz para ele assim, qual vai amar mais? Aí Simão fala, claro, se uma deve 500 e outra 100, e a de 500 e a de 50 foram perdoadas das suas dívidas, ele diz, vai amar mais quem foi muito perdoado. E aí Jesus, em Lucas 7, fala assim, olha, a quem muito foi perdoado, muito ama. E ele começa a falar das ações daquela mulher. E ele começa a comparar com as ações de Simão. Porque Jesus fala assim, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo, um ósculo santo. Você não me ungiu, que era um sinal de hospitalidade e de honra. Mas essa mulher derramou esse vaso. Você, Simão, não me tratou com honra,
com um amor como ela. Repararam uma coisa? Como Jesus usa dois endividados, um de 500 e um de 50, ou falou que seja, um devendo muito e outro devendo pouco, repara que Jesus colocou a mulher que fez tudo isso como uma mulher que foi muito perdoada, que tinha dívida maior, e colocou Simão como quem amou menos, porque foi menos perdoado. Agora, gente, nós já aprendemos aqui no curso. Todos nós fomos perdoados de uma dívida grande. Seja o fofoqueiro, seja o mentiroso, seja o ladrão, seja qual pecado você praticou, irmão. Todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue. Fomos perdoados muito. Não interessa o quanto você fez ou o outro fez. Todos nós fomos muito perdoados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo pecou. Agora, amado, me escuta. Tem gente que acha que não pecou tanto quanto o outro. E esse nível de justiça própria te leva a receber Jesus e não amar Jesus como Jesus deve ser amado. Eu acho incrível porque aquela mulher beijou. Beijo na Bíblia, irmãos, é símbolo de adoração, de reverência. A palavra adoração é proskunel no grego, que significa aproximar-se para beijar. Fala dessa reverência. A mulher, ela derramou o vaso alabastro, quebrou o vaso alabastro. Aquele vaso alabastro, irmão, foi uma oferta caríssima. Era quase um ano de trabalho de um trabalhador comum para comprar um perfume tão caro como esse. E essa mulher, irmãos, ela chorou nos pés, lavou os pés de Jesus com lágrimas. Lágrima na Bíblia fala de arrependimento. Adoração, arrependimento e oferta estão associados o quanto você entende, quanto você foi perdoado, amado, justificado. Quem entende o tamanho do seu perdão acaba amando e derramando a sua vida em santidade para Jesus. Quem não percebe isso, irmãos, acaba não se entregando como deveria se entregar. Você sabe que eu percebo que crentes, depois de 10 anos de cristianismo, irmãos, muitas vezes perdem intensidade, paixão. Porque quando você olha para trás, vê boas ações. E a pessoa acaba não sendo, ou não se vendo como uma pessoa que erra e falha tanto. Agora, o novo convertido, irmão, como o passado está fresquinho, há um mês ele estava nas drogas, há um mês ele estava na prostituição e agora ele está perdoado, lavado, cheio da glória, cheio do Espírito. Irmão, repara a entrega, repara a devoção dele, mesmo falho, repara como ele ouve a Bíblia, repara como ele está se dando a Deus. Por quê? Porque quem se lembra de onde esteve vai valorizar o que recebeu de Deus. Quem lembra do passado do inferno que vivia vai valorizar a glória do céu que ele tem. O perdão de pecados, a justificação, conduz a gente a um nível de entrega e santidade diferente, irmãos. Vocês lembram da famosa parábola do credor incompassivo? Foi perdoado de uma dívida, de novo dívida, né? Foi perdoado de uma dívida assim terrível. Que dívida enorme o rapaz foi perdoado. Aí o outro, cara, tinha uma dívida com ele. Ele não perdoa. Quem lembra da parábola, lembra que o senhor da parábola sabe do que aconteceu, pega o credor ali e fala, cara, eu te perdoo de uma dívida enorme e você não perdoou dessa dívida tão baixinha que eu tenho com você. E ele foi preso por isso. Repare uma coisa, dívida, irmãos, deve ser paga, é ou não é? Assim como eu devia pagar para o senhor, por mais baixo que fosse a dívida do outro, o outro tinha que pagar. Agora, era direito dele receber? Era. Assim como muitas vezes você olha e fala assim, cara, eu não vou perdoar essa pessoa não, porque ela fez isso comigo. E de fato, quando você olha o que foi feito, é direito seu ficar com mágoa, né? De forma humana falando. É direito seu não liberar o perdão. Direito seu, você está assim na sua, vamos colocar aí, na sua condição, né? Você não ter essa expressão de perdoar essa pessoa. Agora, amado, a sua condição de não perdoar ele se torna imoral, não é pelo que ele fez ou o que ele deve a você, mas é o perdão que você recebeu. Repara que a ação de perdoar os outros, ela deve ser feita por um cristão. Por quê?
por causa do perdão que eu recebi por Deus. Repara a associação bíblica, irmãos, entre perdoar o outro e o perdão que eu recebi. Aquilo que eu recebi como perdão da minha dívida deve me levar a perdoar a dívida dos outros, deve me levar à misericórdia com o outro. A justificação deve me levar a uma consequência: santidade. Chorar aos pés dele, arrepender dos meus pecados. Viver uma vida onde o meu dinheiro não é meu, é dele. A oferta é para ele. Aquilo que eu tenho é para o Senhor, é para a sua glória. Ah, irmãos, isso é muito precioso. É quando a nossa vida vive para adorar, porque nós entendemos o quão fomos justificados, o quão tanto fomos justificados, perdoados e agraciados. Amém? Glória a Deus, eu espero muito você na nossa próxima aula, que será a última, onde eu vou falar do Ministério da Justiça e eu vou procurar tirar as suas dúvidas. Então, anote as suas dúvidas, né? E a gente vai ter um encontro para que a gente possa tirar as suas dúvidas e também falar sobre o Ministério da Justiça. Qual é a data, Drummond, dessa aula? Vai estar aqui embaixo no YouTube a data que a gente vai ter para estarmos juntos caminhando com as suas dúvidas. Quem sabe eu posso te ajudar a esclarecer algumas questões que ficaram durante as aulas. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ministério da Justiça para concluir e a gente vai tirar essas dúvidas. Amém? Quem não conseguir participar dessa última aula, né, você vai poder depois acompanhar essa aula, ela vai estar gravada, o Ministério da Justiça e também as respostas das dúvidas vão estar gravadas nesse vídeo que vai estar disponível para os irmãos. Amém? Quem tiver no seu coração de semear, a gente faz todo esse trabalho, é gratuito para te abençoar, muito material que a gente disponibilizou para vocês, né? Slides, apostila, tantas coisas para te abençoar. Se você desejar, abençoe também. Você tem um Pix aí, um número onde você pode estar fazendo isso, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, eu te espero para essa última aula nossa que vai ser ao vivo, né? Onde a gente vai estar falando do Ministério da Justiça e também lidando com algumas dúvidas que você pode ter, tá bom? Deus te abençoe muitíssimo. Amém?